Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós e que o Senhor, por sua infinita misericórdia, trabalhe em nossos corações através da sua palavra nesta manhã. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Este é um momento muito significativo para nós, não é? Por causa do batismo da nossa netinha. Parece que avô sente uma emoção mais forte ainda pelos netos. Então, a emoção é dobrada. E presenciamos agora um momento de consagração dos nossos filhos a Deus. No caso, os pais estavam consagrando Helena ao Senhor. Outros pais aqui, certamente, já fizeram isso em outros momentos. E isso nos chama a atenção para a responsabilidade, a grande responsabilidade que temos na criação dos nossos filhos. Responsabilidade que não para apenas no ato de trazer o filho à consagração por meio do batismo. E é nesse sentido que queremos ler o texto de Efésios, capítulo 6, de 1 a 4, que nos diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a Tua graça sobre nós neste momento, para que possamos expor a Tua palavra com fidelidade, de acordo com a Tua vontade. E pedimos também que o Teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento, falando a nossa mente, mas também a nossa alma, de modo que, compreendendo a Tua palavra, possamos agir de acordo com a Tua vontade e glorificar o Teu santo nome. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui que lemos, que trata da responsabilidade dos filhos, responsabilidade dos pais, ele está num contexto em que o apóstolo Paulo está falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Logo no começo do livro, ele começa a falar sobre os privilégios da igreja, e aí ele vai descrever que Deus, desde o início, predestinou o seu povo, depois enviou o seu Filho, trouxe a redenção pelo sangue de Jesus, e colocou o Espírito Santo dentro daqueles que são o seu povo, de modo que esse povo está selado, e esse povo já está em vitória diante do Senhor. E ele começa dizendo isso à igreja. E no capítulo 2 ele vai falar como é que isso aconteceu, como Deus pegou pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, e Deus fez uma transformação, dando vida a essas pessoas. E depois, como o Senhor pegou não somente os judeus, mas também Ele age entre todos os outros povos, unindo todos na sua igreja. Depois disto, os capítulos 4, 5 e 6, ele começa a falar sobre as nossas responsabilidades, e começando a chamar a atenção de que, se somos chamados por Deus, então devemos andar de modo digno desse chamado. Para andarmos de modo digno desse chamado, é claro, nós precisamos de uma ação de Deus, da graça de Deus, do enchimento do Espírito Santo de Deus. Então ele diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher, ou nos deixar encher do Espírito Santo do Senhor. E também começa a falar que, para que possamos andar assim, de modo digno do Senhor, nós precisamos de estar louvando
orando, agradecendo, meditando na palavra, e assim nós iremos nos fortalecer. E nesse contexto ele também fala sobre a submissão. E nesse aspecto de submissão, como uma maneira, uma submissão uns aos outros, como um aspecto de nós nos enchermos do Espírito Santo, ele também fala sobre a relação de família, e aí então fala esposo e esposa, e em seguida ele trata dos filhos. Neste momento a gente quer pensar um pouquinho não sobre os filhos, mas sobre os pais. E começamos pensando que a primeira missão dos pais, ou responsabilidade dos pais, é se unirem pai e mãe na condução, na direção, na liderança dos seus filhos. Eu penso que encontramos isso no primeiro versículo do capítulo 6 de Efésios, que nos diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Embora o texto esteja se dirigindo diretamente aos filhos, dizendo que eles devem obedecer aos pais, acho interessante que a palavra utilizada para pais aqui, ela se refere a pai e mãe. E ela está dizendo então que os filhos devem obedecer ao pai e à mãe. É neste aspecto que, pensando na criação dos filhos, eu chamo a atenção de que a missão dos pais, pai e mãe, é estarem unidos para que orientem seus filhos. No caso aqui ele fala sobre obediência, submissão dos filhos aos pais. Então os pais estarão dando ordens, estarão dando diretrizes, estarão orientando os seus filhos, dizendo o que é que eles devem fazer, o que é que eles não devem fazer, principalmente quando esses filhos são pequenos, não é? E essa parte da orientação que Paulo está falando aqui, dirigindo-se aos filhos, nos lembram que é preciso ter um acordo entre o pai e a mãe na condução dos seus filhos. Do contrário, as ordens serão diferentes. Não é possível haver um direcionamento do pai para um lado e da mãe para o outro, porque gerará confusão. Então a ideia básica aqui é que os pais devem estar conduzindo a vida dos filhos, a orientação dos filhos. Então é muito importante que os dois estejam neste aspecto. Lembrando também que Paulo não está falando para pais incrédulos, então, está falando para a igreja. E ele está dizendo então que o pai e a mãe não somente vai trazer o seu filho para uma cerimônia, mas eles vão estar unidos na formação do seu filho. A palavra que Paulo usa aqui em relação aos pais é a mesma que Lucas vai usar quando os pais de Jesus o estão conduzindo até o templo para a circuncisão. Lucas 2, 41 e 42 diz, aliás, Lucas 2, 27 diz: movido pelo Espírito, Simeão estava lá no templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Então, observe que aqui é um exemplo de que pai e mãe estão unidos, levando o seu filho para a igreja, levando o seu filho para fazer aquilo que a palavra de Deus ordena. Então, podemos dizer que pai e mãe piedosos lideram os seus filhos para a vontade de Deus. Entendo então que quando Paulo está falando sobre os filhos obedecerem aos pais, primeiramente ele está pensando em pais que conhecem a Deus e que estão juntos querendo conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. O segundo exemplo que tenho é, mais uma vez, os pais de Jesus em Lucas 2, 41 e 42. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E aí levam Jesus até os 12 anos, quando acontece aquele momento em que Jesus fica no templo e os pais ficam procurando posteriormente. Então, qual é a ideia? José e Maria estão unidos, conduzindo seu filho para a casa do Senhor. José e Maria estavam unidos, conduzindo Jesus
praticando os ensinamentos da palavra de Deus. Eu penso que esse exemplo é muito significativo para nós, principalmente pensando no meu filho, minha nora e minha neta agora, né? É necessário que os pais estejam alinhados com a palavra de Deus, ensinando os seus filhos, guiando, dando as ordens necessárias para que eles sigam o caminho do Senhor. Um pouco mais abaixo, em Efésios capítulo 6, verso 4, a palavra paz vai ser utilizada novamente, mas Paulo vai trocar a palavra, e agora ele vai usar a palavra dirigindo-se especialmente ao genitor, né? Ao pai. Ele usa a palavra pateres. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui Paulo está destacando a liderança masculina. Pai e mãe precisam estar unidos, alinhados na palavra do Senhor, orientando seus filhos como exemplo dentro de casa e tudo mais. Porém, a responsabilidade maior está na liderança masculina, no pai, neste ensino. Observem que ele diz, tratem de criá-los, mas ele está se referindo diretamente ao homem da casa. Ele fala no sentido diferente da nossa cultura, né? Às vezes, a criação na cultura ao nosso redor coloca uma ênfase muito maior para a mãe estar cuidando disto, dos filhos, da orientação, da conversa, enquanto o pai parece estar apenas para o sustento material. Queremos chamar então a atenção que na palavra de Deus não é assim. Há uma importância muito grande então para Gustavo e para todos os pais que estão aqui, de participarem ativamente da criação do seu filho. Lembramos aquele texto no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, verso 4 em diante, onde a orientação é que os pais estejam falando com os seus filhos, assentados em casa, enquanto saem, enquanto comem, quando deitam, quando levantam, falando da presença masculina ali. Lembramos também da importância, quando lembramos a vida de Abraão e seu filho, que foi citado aqui. Quando Abraão é chamado para levar o seu filho ao sacrifício, e ambos seguem em direção àquele momento tão difícil para Abraão, e vocês lembram como Isaac compreende o que está acontecendo, sabe as partes do culto, a pergunta onde está o cordeiro naquela caminhada difícil. Isso nos mostra que Abraão cumpria seu papel ali, né? De estar ensinando a sua família a adoração. É neste sentido, então, que os pais precisam criar os seus filhos, mas não criar de qualquer modo. Essa liderança é dando as diretrizes baseadas nos princípios da palavra de Deus. É por isso que o texto diz disciplina do Senhor, a demonstração do Senhor. Na verdade, tudo é do Senhor. O que fazemos é para a glória do nosso Deus e principalmente na transmissão da nossa fé aos nossos filhos. Então, os pais precisam conhecer Deus mais de perto. Os pais precisam conhecer as Escrituras, amar as Escrituras, para que seus filhos possam ver em seus pais essa paixão, esse amor pelo Deus vivo. É necessário criar na disciplina, tem a ver primeiro com mostrar você mesmo como é que se procede. E neste sentido, disciplina tem a ver com treinamento, não é? Então, Paulo está dizendo, pais, treinem os seus filhos para a adoração, treinem os seus filhos para a convivência familiar, treinem os seus filhos para a convivência social. Importante demais que o pai esteja envolvido com isto. Na parte prática, podemos dizer que a escolha de uma escola para os filhos
É algo muito importante e que o pai deve estar preocupado com isso. Não está preocupado apenas com o nível, vamos dizer assim, o nível do ensino daquela escola, mas também que influência espiritual seu filho vai receber naquele local onde irá estudar. Todas essas coisas precisam ser pensadas. A escolha do ambiente a ser frequentado, sim, os pais treinando seus filhos, disciplinando os seus filhos, significa que eles vão determinar que ambientes devem ser frequentados ou não. A liderança piedosa e cuidadora. Hoje, com o acesso à internet, mais cuidado ainda os pais precisam ter com tudo que está sendo visto, e eles devem fiscalizar e determinar o tempo e que áreas seus filhos devem ver na internet. Os pais devem admoestar seus filhos, diz aqui o apóstolo, dirigindo ao pai, não esqueça. Embora a mãe possa fazer isso, mas ele está dizendo que a responsabilidade é do pai. E a admoestação é um aviso corretivo sobre uma conduta imprópria. Então, a admoestação é aquela conversa próxima que você chega e diz: filho, não ande por esse caminho não, porque a consequência para você vai ser esta e esta. A admoestação é uma conversa que explica as razões, que não apenas diz você não pode fazer, mas diz você não deve fazer por causa disto, disto e disto. Sem receio se vai ser compreendido ou não, porque a admoestação parte da palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. Isto, caros irmãos, claro, vai exigir presença. Nossos filhos precisam da nossa presença. Não podemos fazer admoestações sem estar em contato com eles. Exige interesse. Então, os pais não apenas trazem à igreja, mas eles têm o interesse de estar constantemente preocupados e conversando com seus filhos sobre a palavra de Deus. E exige um envolvimento maior. Às vezes você precisará diminuir algumas atividades para que possa ter um tempo maior com os seus filhos, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família. Sendo assim, queridos irmãos, devemos ter cuidado com os nossos filhos na parte da admoestação e disciplina, em todos os mínimos detalhes. Então, eu encontrei, circulando na internet, uma postagem que achei interessante, porque, embora não esteja baseada na palavra, ela dá ensinamentos que, sim, estão de acordo com os princípios bíblicos. A mensagem diz o seguinte: é em casa que as crianças devem aprender a dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a dizer por favor, a falar com licença, a dizer me desculpe, me perdoe, muito obrigado, sou grato, errei. Onde elas devem aprender isso? Com seus pais. Então, os seus pais precisam também ser assim, não é? Gentis, como diz a palavra, respeitosos, como diz a palavra. É em casa também que se aprende a ser honesto, pontual, a não xingar, a ser solidário, a respeitar a todos, amigos, colegas, idosos, professores e autoridades. É exatamente em casa que ele vai aprender. Com quem? Com seu pai, com a sua mãe. Portanto, o nosso tratamento em casa, o nosso tratamento com as pessoas que estão nos servindo em casa, o nosso tratamento com as pessoas que estão ao nosso redor, os vizinhos, são de suma importância para que as crianças aprendam o comportamento correto. Também é em casa que se aprende a comer de tudo, a não falar de boca cheia, a ter a higiene pessoal, a não jogar o lixo no chão, a ajudar os pais nas tarefas diárias e a não pegar o que não é seu. Não é isto? É em casa que se aprende a ser organizado, a cuidar das suas coisas, a não mexer nas coisas dos outros, a respeitar as regras, os usos e costumes e, acima de tudo,
a amar a Deus. Então, queridos irmãos, os filhos devem, sim, os pais devem disciplinar os seus filhos. É claro que em alguns momentos a disciplina é um pouco dolorosa, porque ela é um treinamento. E eu estava aqui no culto vendo a equipe de louvor, a qual parabenizo. Mas para chegar a isto, para tocar como eles tocaram hoje de manhã e cantar como eles fizeram, certamente há instrução, esforço, horas de treinamento, momentos de reprovação, de execução, de dizer, olha, não está bom, precisa voltar, precisa refazer. Retorno aos treinos e constante avaliação. Isto é treinamento, isto é disciplina. Alguns não querem se submeter às disciplinas, não é? E aí a coisa não sai bem. A mesma coisa na família. Pais precisam estar olhando para seus filhos como um instrumento precioso, como um instrumentista precioso, melhor dizendo. E aí, todas essas etapas de orientação, de treinamento, de repetição, isto cansa às vezes, mas é necessário porque o resultado será maravilhoso para a glória de Deus. A formação do caráter dos nossos filhos precisa de disciplina. Por isso que a Bíblia fala muitas vezes sobre a vara, hoje tão criticada. Mas a palavra de Deus nos diz em Provérbios 13, 24, que retém a vara, odeia seu filho, porque retendo a vara, vai fazer com que ele tenha comportamentos que vai trazer vergonha para o pai e às vezes futuramente vergonha para a própria criança. A Bíblia é mais sábia do que qualquer ensinamento humano. Portanto, corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo, diz as Escrituras. Também diz que a tolice, ela está ligada ao coração da criança. E afirma que a vara da disciplina a afastará dela. Portanto, a disciplina nas Escrituras é algo essencial para que os nossos filhos cresçam de modo a glorificar o Senhor. Eu gostaria de direcionar uma palavra aos pais de Helena e aos demais pais presentes, concluindo essa nossa meditação. Nunca esqueçam que a cerimônia do batismo não assegura a salvação da criança. Ela é um passo importante da fé e traz para a criança benefícios espirituais. É um passo importante, mas que exigirá o cumprimento das responsabilidades assumidas pelos pais a trazer os seus filhos. A liderança piedosa, a demonstração e a disciplina, para serem eficientes, sem dúvida, exige comunhão com Deus. Apenas a disciplina e a demonstração, sem a graça de Deus, de nada vai adiantar. Porque Jesus afirmou, sem mim, nada podeis fazer. Inclusive, não podemos trabalhar na alma dos nossos filhos, só Deus pode. Mas devemos cumprir as nossas obrigações e compromissos assumidos. Hajam por fé nas promessas da palavra de Deus. Façam o que Deus diz, confiem nele. E o mais, ele fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É a promessa do Senhor. Que estas palavras possam ficar gravadas nos nossos corações como pais, possamos colocá-la em prática e que o Espírito Santo age em nossas famílias, de modo que nossos filhos sejam filhos para a glória de Deus, sábios e que tragam alegria para os pais. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.